Olá, seja muito bem-vindo ao Gestão que Transforma, o programa oficial do IGEP Saúde. Esse é um espaço criado para promover diálogos sobre a gestão da saúde pública, compartilhar experiências, conhecimento e boas práticas que fortalecem a atenção primária à saúde, a gestão hospitalar, ensino, a pesquisa, a inovação e a qualidade da assistência. Eu sou Mirela Oliveira e a cada episódio vamos conversar com especialistas, gestores e profissionais que fazem da saúde pública um instrumento de transformação social. Hoje vamos abordar um tema que merece a atenção de todos. Durante o mês de julho, o Brasil reforça a conscientização sobre as hepatites virais, por meio da campanha do Julho Amarelo. Mais do que falar sobre uma doença, queremos entender como uma atenção primária bem estruturada, apoiada por uma gestão eficiente, pode transformar o cuidado, ampliar a prevenção e proteger vidas. Para essa conversa, recebemos o Elton Cavalcante, diretor de Ensino e Pesquisa do IGEP Saúde. Obrigado, Mirela, pelo convite de estar aqui participando do programa Gestão que Transforma e dialogar um pouco sobre esse tema tão importante. Elton, antes de entrarmos no tema principal, gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Sou enfermeiro de formação, já venho atuando no serviço de saúde por 6 anos, atuei no âmbito da nefrologia, da atenção primária, e tudo isso me fez despertar, por exemplo, para o cuidado ao paciente crônico, o que me fez despertar para esse trabalho com pacientes com doenças crônicas. Alinhados a esses pontos, também atuei no processo de docência, onde vi a necessidade da gente levar para os alunos, para os profissionais, a experiência e diálogo, porque entendi que não basta só o profissional ele entender daquele processo, mas a gente precisa fazer que esse conhecimento ele seja e ele chegue até aquele paciente, aquelas situações, ao território, ao processo de gestão, e é isso que a gente vem trabalhando à frente da Direção de Ensino e Pesquisa, onde a gente atua com esses 3 pilares, visando processo de gestão, a evidência científica e a formação desses profissionais dos mais diversos âmbitos da atenção, principalmente no âmbito da atenção primária, fazendo uma atenção primária cada vez mais forte, atuante dentro do território. Elton, ao longo da sua trajetória, você foi reconhecido como docente de destaque. O que esse reconhecimento representa para você? Para mim, esse reconhecimento ele é de grande importância e uma grande responsabilidade também associada a ele. Visto que o processo de educação, essa formação de profissionais e alunos, ela vai para além da sala de aula. Ela precisa chegar ao leito do paciente, ela precisa chegar à gestão, ela precisa que isso seja transformador e, de certa forma, impacte o território onde cada aluno e cada profissional atue e exerça suas funções. Elton, praticamente todo mundo já ouviu falar em hepatite, mas poucas pessoas sabem, do que estamos falando. Como você, explicaria para as pessoas que estão nos assistindo? De uma forma muito resumida e superficial, a hepatite ela nada mais é do que uma inflamação do fígado. Quando a gente vai adentrar para esses tipos de hepatite, as virais principalmente, nós temos 5 tipos. Os 5 tipos de vírus: hepatite A, B, C, D e E. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muita a incidência das hepatites A, B, C e E. Então, quando a gente fala sobre essas hepatites, a gente associa basicamente que 2 condições. A gente fala principalmente dessas condições, por exemplo, a hepatite A e a hepatite E. Elas estão muito associadas à ingestão de água contaminada, à transmissão fecal-oral. Quando a gente parte, por exemplo, para as hepatites B e C, elas estão mais associadas às transmissões por via sanguínea, ao uso compartilhado de seringas. Então, quando a gente fala da hepatite, ela se torna uma doença silenciosa. Ela vai causando lesões no fígado, lesões. Essas lesões elas vão evoluindo cada vez mais e tornando esse paciente, de certa forma, um paciente crônico. Então, ela evolui de uma forma silenciosa, causando muitas vezes uma ocultação dos sinais e dos sintomas, causando muitas vezes um comportamento crônico nesses pacientes, evoluindo de forma silenciosa e agravando sua situação ao decorrer do tempo. Você utilizou a palavra silenciosa. Quer dizer que uma pessoa pode conviver anos com a doença sem nem imaginar? Exatamente isso. Quando a gente fala sobre a hepatite, na maior parte das vezes ela vem de forma silenciosa.
ela vem de forma assintomática. O que é isso? É quando ela não apresenta sintoma algum. Muitas vezes, o que acende o sinal de alerta para uma infecção é exatamente esse sinal e esse sintoma que o paciente vem apresentando. E que quando ele já apresenta, muitas vezes a doença já está em um estado mais avançado, como fadiga excessiva, o cansaço, alteração na coloração das fezes, alteração na coloração da urina. Então, quando a gente identifica isso, muitas vezes esse paciente ele já está em um estado mais avançado dessa doença. Talvez, Elton, seja justamente o maior desafio da saúde pública, né? Descobrir antes que as complicações apareçam. E para isso a gente precisa cada vez mais de uma atenção primária fortalecida e que atue de certa forma no processo preventivo. Quando a gente fala sobre prevenção, a gente imagina muito a questão da distribuição de preservativos, ok, também. Mas a gente tem, por exemplo, disponível no SUS a testagem rápida, gratuita e de fácil acesso à população. A gente também precisa falar sobre o fortalecimento de políticas públicas, onde, para cada R$ 1 investido, por exemplo, em saneamento básico, a gente tem um retorno e poupa, de certa forma, R$ 4 com gastos em saúde, como a Organização Mundial da Saúde ela traz. Né? Então, assim, para a gente evitar as hepatites, a gente precisa disseminar as informações, a gente precisa fazer com que esse teste rápido ele esteja de fácil acesso a essa população. Né? Então, a gente fala muito e faz parte, por exemplo, do programa de pré-natal, a realização de teste rápido para hepatite B e hepatite C, disponível também para o parceiro. Mas os dados eles trazem que poucos são, por exemplo, os parceiros que fazem o acompanhamento da gestante, o pré-natal do parceiro, que também é um programa. Então, quando a gente fala sobre prevenção, a gente fala do fortalecimento da atenção primária, a gente fala também do fortalecimento de políticas públicas e a gente garante esse acesso dessa população, de certa forma, a esse serviço. Vamos imaginar uma cidadã chamada Maria. Ela nunca fez o teste rápido, não tem nenhum sintomas e acredita que está bem. Como uma atenção primária bem organizada pode mudar a vida dessa pessoa? Na situação da Maria, a gente costuma trabalhar e dizer basicamente que essa situação a gente dividiria em 4 fatores. Por exemplo, a vacinação. A vacinação ela precisa ser de fácil acesso para essa paciente. Então, a disponibilização e a atualização do calendário vacinal, a organização do serviço para acolhê-la conforme sua necessidade. A gente também pode disponibilizar, dentro desse processo, a testagem rápida, ofertar a orientação sobre a necessidade e a importância de estar constantemente realizando, de acordo com a exposição ou necessidade dessa paciente, visto que ela nunca realizou uma testagem. Então, é necessário fazer essa realização. O outro âmbito a gente trabalharia dentro da educação em saúde. Como seria esse processo? Com palestras, oficinas, rodas de conversas, rodas de quarteirão, sala de espera na própria unidade básica de saúde, sinalizando os sinais e sintomas, formas de prevenção, manejo e tratamento, o encaminhamento, se necessário, dessa paciente a um acompanhamento especializado, porque ainda há muito preconceito e, de certa forma, que rodeia e permeia as condições de saúde, principalmente das hepatites virais. E o outro âmbito seria a formação dos profissionais que estão envolvidos ali na atenção primária para fazer cada vez mais essa busca ativa de pacientes sintomáticos e pacientes que estão no território com necessidade de orientação, para que a orientação ela seja segura e direcionada para a necessidade de cada um. Então, Elton, a prevenção vem bem antes do diagnóstico. Exatamente, Miriam. A prevenção ela precisa vir primeiro. Ela vem, por exemplo, com o saneamento básico, com a vacinação, ela vem com o processo de educação em saúde da população, do território, o que precisa anteceder, por exemplo, o diagnóstico precoce. Porque por mais que o diagnóstico ele venha precoce, a doença já atingiu esse cidadão, esse usuário. E a gente precisa minimizar esse risco para essa população. A gente precisa que, por mais que esse diagnóstico ele venha de certa forma precoce, a gente precisa que esse paciente ele tenha a melhor evolução possível.
muitas vezes não é possível realizar e intervir com esse cuidado, mas é necessário que a gente faça esse processo de prevenção, para que esse processo de prevenção a gente consiga evitar o pior desfecho para o paciente. E é nesse momento que percebemos que gestão também é cuidar de pessoas. Exatamente, Mirella. Quando a gente fala de gestão, muito se associa a indicadores, a gestão de processos, e isso também faz parte do cuidar de pessoas. Por trás de cada indicador, de cada resultado, ele reverbera na saúde de um paciente, de um coletivo. Então, quando a gente fala sobre gestão, a gestão do cuidado também perpassa por isso e chega clinicamente a cada um dos moradores do território, fazendo assim esse processo de cuidado e prevenção na saúde. Você se recorda de alguma experiência ou história que marcou a sua carreira e demonstrou a importância da prevenção? Sim, na atenção primária foi muito importante o contexto da busca ativa, onde através da testagem rápida a gente conseguiu identificar de forma precoce, fazendo com que esse paciente ele tivesse uma boa evolução. A gente conseguiu diagnosticar de forma inicial, na fase inicial da infecção pela hepatite, fazendo com que esse paciente ele tivesse um melhor prognóstico. E esse paciente ele conseguiu se recuperar através dessa testagem que foi realizada de uma forma preventiva nos processos de busca ativa em que a gente realizava na atenção primária. E como a saúde digital, a telesaúde e a inteligência artificial pode fortalecer a atenção primária? Na utilização, Mirella, por exemplo, de softwares, prontuários eletrônicos, fazendo com que as informações desse paciente ele consiga ser compartilhada nos diversos níveis de atenção. Na telesaúde, por exemplo, a utilização e o acesso de especialistas para o acompanhamento e o fortalecimento dessa condição clínica lá dentro da APS, com interconsultas, com consultas digitais e utilizando, por exemplo, da ferramenta de inteligência artificial para análises de situação, análises preditivas do território, fazendo com que isso, de certa forma, fortaleça essa atenção primária, que fortaleça esse acesso do cidadão ao processo do SUS, né, que fortaleça ele para esse atendimento de forma integral dentro da rede. Hoje, nós não falamos apenas sobre as hepatites virais. Falamos sobre prevenção, sobre pessoas, falamos sobre profissionais que transformam vidas todos os dias. E entendemos que uma gestão bem estruturada fortalece a atenção primária e amplia as oportunidades de cuidado. Elton, muito obrigada pela sua participação. E para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais do SUS e para os gestores. A mensagem é: confiem no valor do trabalho de vocês, mesmo quando ele parecer invisível. Cada vacina aplicada, cada teste rápido realizado e oferecido, cada orientação dada em uma sala de espera é uma vida que pode ser poupada, exatamente de um desfecho grave lá na frente. A atenção primária, ela é literalmente a linha de frente da prevenção. Muito obrigado, Mirella, por poder participar do projeto Gestão que Transforma. E este foi o Gestão que Transforma, o programa oficial do IGEP Saúde. Até o próximo episódio.